Cinética y reactores químicos, capítulo 8, aula 8.3, ministrada por la profesora Caridad Noda Pérez. Tópicos de aula: miscelánea de reacciones múltiples. Vamos a ver reacciones irreversibles en serie paralela en esta parte de aula. Esta aula fue preparada usando el capítulo 8 do Lebesgue. Entonces, reacciones irreversibles en serie paralela. Do punto de vista de contacto adecuado para reacciones químicas, este tipo de reacciones son relativamente interesantes. ¿Por qué? Porque las posibilitan una mayor escolio de formas de contacto y también porque es posible, dependiendo de las formas de contacto escolhidas, obtener diferencias en la distribución de productos. Entonces, este tipo de reacciones permite que el ingeniero lide con sistemas flexibles y tenga oportunidad de mostrar talento para un proyecto de sistemas de reactores, los cuales conducen a una mayor variedad de tipos de posibles de contacto. Es decir, contacto puede ser contacto continuo, contacto discontinuo o una mixtura de reactores serie paralelo o de reactores STR y reactores PFR en serie. Entonces, para las siguientes reacciones: A más B, constante cinética K1 formando R, R más B, constante cinética K2 formando S, y S más B, constante cinética K3 formando T. Este tipo de reacciones, el reagente B, un material a ser atacado, es decir, es un material reactivo. Y él forma R, S y T, que son los productos formados por la reacción. Entonces, es una reacción en la cual él está en serie con respecto a R, S y T y en paralelo con respecto a un reagente B. Ejemplos de estas reacciones son reacciones de sustitución, como reacciones de hidrogenación o nitración sucesiva de hidrocarbonetos. Por ejemplo, benceno formando clorobenceno hasta llegar a hexaclorobenceno. O benceno también nitración de benceno formando un nitrobenceno hasta llegar a un trinitrobenceno. Y un metano formando, por ejemplo, inicia la primera parte clorometano y puede llegar a tetracloreto de carbono a reacción de cloración. Otro tipo de reacciones también son reacciones de adición de alcenos y aminas a álcoles de agua y a hidracina. Por ejemplo, no cual yo tengo amina, reage con óxido de etano, formando que monoetanolamina, en el primer paso, una segunda reacción forma a trietanol amina. Y también a agua reagiendo con óxido de etileno, formando etilenoglicol y dietilenoglicol. Entonces, de este tipo de reacciones, que son reacciones en serie paralelo, en dos etapas, son las que vamos a analizar, porque para reacciones de n etapas, es decir, que tengan más de dos etapas, a tercera etapa y posteriores, realmente tienen poca extensión. Y ellas pueden ser ignoradas si la relación de Ca sobre Ca0 sobre Cb0 fuera elevada. Entonces, vamos a trabajar entonces con las primeras dos etapas. Entonces, la taxa de reacción de A es igual a la variación de la concentración de A en función del tiempo, igual a menos K1 veces la concentración de A veces la concentración de B. La taxa de reacción de B, que es la formación de B, a variación de la concentración de B en función del tiempo, es igual a menos K1 CaCB menos K2 CB, CRCB. La taxa de formación de R es igual a dCRT, que es igual a K1 veces CaCB menos K2 CRCB. Y la tasa de formación de S igual a dCS de T es igual a K2 veces la concentración de R veces la concentración de B. Entonces, vamos a hacer primero una discusión cualitativa sobre distribución de productos y después vemos la parte cuantitativa. A forma en que A y B son misturados faz diferencia na distribución de productos. Tem uma primeira forma na qual eu posso adicionar A lentamente em B, uma segunda forma en que eu posso adicionar B lentamente em A y una tercera forma en que yo misturo rápidamente A y B. Vamos a ver cada una de ellas. En el primer caso, en el cual yo adiciono A lentamente en B, un reagente A se consume todo de forma B, forma R. Só que como B está en exceso, entonces o R formado continúa a reagir y forma S. Entonces, la adición lenta de A, o que se forma? A mistura torna-se muy rica en S y pobre en B y en A. Entonces, en un momento A y R están presentes en gran cantidades apreciables. Entonces, en ese caso, cuando yo adiciono A lentamente en B
eu vou favorecer a formação de S e não a formação de R. Então, adicione B lentamente em A, seria outra forma. Então, o B que foi adicionado reage formando R, mas como B não está em excesso na mistura, R não reage mais para formar S. Uma nova adição de R tem A e B que competem por B. Enquanto A está em excesso, estiver em excesso, se formará mais R, mas quando a concentração de R for suficiente para competir com A por B, então começará a formar-se S. E uma posterior adição de B, então levará à formação de S. Nós podemos ver isso aqui nesse gráfico, no qual a concentração de A vai caindo. Na medida que eu vou adicionando B, então vai se formando R inicialmente e S não se forma inicialmente porque não tem a quantidade suficiente de B para R competir com S para formar. Mas quando R já tem uma quantidade grande que passa por um valor máximo, então já a quantidade de R compete com B e forma mais S. Então nós temos então que a variação da quantidade de moles de B, delta CB igual a B0 menos B, são os moles consumidos durante a reação para ambos os métodos. Então, neste caso, nós temos aqui que vou ter uma quantidade maior de R formado quando eu tenho a metade de B consumido. E quando eu misturo rapidamente ambas, A e B. Primeiro R formado compete com A em excesso para formar S. Se eu tenho uma curva similar à adição de B em A, é decir, se eu tenho uma curva similar à primeira, no qual eu não vou ver praticamente a formação de R. Então, A fresco, então, misturado com uma mistura parcialmente reagida, é decir, que a forma A de adição, não se formará R. Terá um comportamento, então, de reações em série. CB alto ou baixo não afeta o caminho da reação nem a distribuição de produtos. Comportamento de reações paralelas da mesma ordem com relação a B. As reações, então, irreversíveis em série paralela têm de ser analisadas em função das suas reações constituintes, reações paralelas e reações em série. Então, o contato ótimo para a distribuição dos produtos obtidos para esse tipo de reações série paralelo é o mesmo que o contato ótimo para as reações constituintes. Se R é o produto desejado, então a melhor forma de reagir A é uniformemente e B adicionado de forma conveniente. Então, vamos ver agora o tratamento quantitativo para as reações em série paralelo usando os reatores em batelada ou PFR, sendo que R, lembra, é intermediário desejado e a reação é lenta. Então nós que vamos fazer? Nós vamos dividir a relação, a taxa de reação de R em função da taxa de reação de A. Taxa de formação de R sobre a taxa de formação de A, dCr sobre dCA é igual a menos 1, mais K2 sobre vezes CR sobre K1 vezes CA. Si CR igual a 0, CR0 igual a 0, a ecuación anterior puede ser integrada entre CA0 y CA y CR0 y CR, obteniendo entonces que CR sobre CA0 es igual a 1 sobre 1 menos K2 sobre K1, todo esto multiplicado por esta expresión que es igual a CA sobre CA0 elevado a K2 sobre K1 menos CA sobre CA0. Ela é válida para K2 sobre K1 diferente de 1. Agora, si K2 sobre K1 for igual a 1, então essa relação CR sobre CA0 é igual a CA sobre CA0 logaritmo neperiano de CA0 sobre CA. Para o reator, então, para esse tipo de reator, então, eu vou precisar saber qual é a concentração de R máxima. Como é que ela é obtida? A concentração de R máxima sobre CA0 vai ser igual a quê? K1 dividido K2 elevado a K2 dividido por K2 menos K1. E ela é válida para a relação K2 sobre K1 diferente de 1. Se K2 sobre K1 for igual a 1, então a relação de CR máximo sobre CA0 é igual ao inverso de Euler, que é igual a 0,368. Então aí já tenho CR máximo e do balanço global, CA se pode calcular conhecida K1, o valor de K1, então do balanço global eu tenho que CA0 mais R0 mais S0 é igual a CA mais CR mais CS, ou
delta CA más delta CR más delta CS igual a 0. Y el balance en términos de CB me fornece que delta CB más delta CR más 2 veces delta CA es igual a 0. ¿Por qué 2 veces delta CA? Porque B reage 2 veces para formar RS. Entonces, tratamento quantitativo quando eu tenho agora um reator CCTR. O tempo espacial, então, do reator CCTR, neste caso, ele é dado como tempo espacial da mistura é igual a CA0 menos CA sobre a taxa de reação. Essa é a definição do tempo espacial para um reator de mistura. É igual, então, a menos a concentração de R sobre a taxa de reação de R. Então, é igual a CA0 menos CA, a taxa de reação de R, e K1 CA vezes CB. Então, a taxa de reação de A. Então, é igual a menos CR sobre K2 CR CB menos K1 CA vezes CB. Reordenando, então, esta expressão, obtemos que CR menos CR sobre CA0 menos CA é igual a menos 1 mais K2 multiplicado por CR sobre K1 multiplicado por CA. Então, escrevendo, então, eu posso colocar CR em termos de CA. Eu tenho, então, que CR é igual a CA multiplicado por CA0 sobre menos CA dividido por CA mais K2 sobre K1, todo isso multiplicado por CA0 menos CA. E o valor de CR máximo sobre CA0 é igual ao inverso de 1 mais K2 sobre K1 ao meio, todo isso multiplicado elevado ao quadrado. Então, qual é a representação gráfica para esse tipo de equações? Lembrem que eu já falei para vocês, a maior parte das equações que estão em um livro, elas foram representadas em figuras e que permitem trabalhar muito mais fácil para não fazer a interpretação, obter os resultados. Então, as figuras 8.13 e 8.14 independem do tempo e elas me dão a distribuição do produto em um reator em batelada, a 8.13, o PFR, e a 8.14 em um reator CCTR. Sempre, sempre vou destacar que sempre um reator PFR, a concentração de R máxima é maior que um reator CCTR para este tipo de reações que estamos analisando. Então, um reator batelado, CCTR, esta é a figura 8.13, a figura 8.13. Então, o que tem esta figura? Nós temos CR sobre CA0, que eu tenho a concentração de R sobre CA0, ela é dada, você encontra aqui, em função de XA. Eu tenho umas linhas, que são umas linhas com inclinação 2, essas linhas com inclinação 2, que são 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, elas são linhas que representam a quantidade de B consumida. Ela é menos delta CB sobre CA0, é igual a, está dada em essas linhas. E eu tenho aqui embaixo conversão, as linhas que estão dentro da curva, aqui, por exemplo, esta linha pontilhada, esta linha contínua e essas outras linhas pontilhadas, todas elas são a relação de K2 sobre K1, que é o parâmetro das curvas, K2 sobre K1, e a linha pontilhada que vem subindo aqui é a linha de localização dos CR máximos. Então, o que nós temos? Por exemplo, se K2 sobre K1 for 1, vamos supor que K2 sobre K1 for 1 e a conversão for 0,6, K2 sobre K1, 1, conversão 0,6, eu vou obter aqui que o CR sobre CA0 máximo é igual a 0,4, ele está dando aproximadamente 0,4, a relação de 0,4 até 0,6 é a diferença que eu tenho de CS sobre CA0, e da diagonal do gráfico até o ponto 1, que é a diferença de CA sobre CA0. Para o reator CCTR é igual, a figura é igual, só tenho, as linhas são um pouquinho diferentes, nós podemos ver que, por exemplo, são linhas de inclinação, com inclinação 2, da mesma forma, CR sobre CA0, agora vamos tomar novamente 0,6 e reação com K2 sobre K1 igual a 1. Neste caso, 0,6 reação K2 sobre K1, ela não vai chegar a 0,3. A CR vai ser menor do que 0,3. E então já vou ter um CS maior, de que vai dar um pouquinho mais que o anterior. E CA sobre CA0 vai continuar sendo 0,4.
Então, esse tipo de reações irreversíveis em série paralela, o que a gente tem que fazer? A determinação experimental da reação é necessário obter a relação K2 sobre K1. Essa relação K2 sobre K1 me permite fazer a análise dos produtos de um experimento e a localização do ponto correspondente no gráfico apropriado do projeto, nos gráficos anteriores. Então, usando diferentes relações de B e A em um reactor embatelada e permitindo que a reação se complete, então, cada experimento então, vai permitir determinar a relação K2 sobre K1. Uma boa relação molar para usar para essas experiências é ΔCB sobre CA0 aproximadamente igual a 1. Conhecido K2 sobre K1, então é possível determinar K1, usando que um excesso de B, então o consumo de A sigue uma cinética de primeira ordem, e como B está em excesso, praticamente não é consumido, e então eu posso determinar K1 usando a cinética de pseudo primeira ordem. Então, que aplicações e extensões pode ter esse tipo de reações? De 3 ou mais reações. Para reações que eu tenho 3 ou mais reações consecutivas, a análise se faz por um procedimento análogo, mas ele é trabalhoso. Mas pode selecionar-se condições experimentais nas que 2 reações sejam consideradas, é decir, as 2 primeiras reações. Mesmo assim, ela é mais complexa. Mas sempre o PFR fornecerá um maior valor de CR máximo que para qualquer intermediário do corretor CSTR. ¿En qué ela é aplicada? Por exemplo, reações de polimerização. Muitas reações de polimerização elas acontecem em série. O polímero, o monômero se adiciona a outro monômero e forma o dímero se adiciona a outro monômero e assim sucessivamente até formar uma cadeia de polímeros. Então, o modo da mistura dos monômeros com os catalisadores ou iniciadores afeta a distribuição de produtos. Então, Dengivi considerou alguns destes fatores e mostrou para várias cinéticas como o tipo de reação influencia na distribuição de pesos moleculares. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua.